meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, estamos gravando aqui o 55º episódio do Ser Médico Podcast. E hoje nós temos aqui como convidados o Dr. Vitor, né, e o Patrick Gil do Eco Medical Center. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Dr. Vitor vai nos desmistificar o uso de algumas substâncias da cannabis que a gente pode usar no tratamento clínico, tratamento médico. Vai falar um pouco desse mundo para nós conhecermos. Nós, como médicos, também temos muito interesse, somos muito curiosos e queremos aprender com você, Dr. Vitor. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E Patrick Gil, mais uma vez, nosso co-host aqui, obrigado pelo teu tempo também, Patrick. Obrigado a vocês. Hoje vai ser bom, né? Porque você já tem a voz de radialista, agora o Dr. Vitor também com voz de radialista. Ah, é? Que maravilha! Obrigado pelo elogio, não tenho voz, não. Dr. Vitor, vamos começar. Fala um pouquinho, né? Quem é hoje o Dr. Vitor? Olha, na verdade eu posso dizer que sou quase curitibano, né? Estou há 20 anos em Curitiba, 22 anos já em Curitiba. E vim para cá assim que me formei em Santa Catarina, sou oriundo de Santa Catarina. Eu sou um pouco bairrista, tá? Então, para quem não conhece, meu lugar de origem é um lugar que eu chamo Paraíso na Terra, que é em Imbituba. Depois de Florianópolis, praiazinha tranquila, 50 mil habitantes. Você é um privilegiado, então. Privilegiado. Pelo menos a cada umas 2 vezes no mês, pelo menos eu ainda vou para lá, que tem laços familiares lá. Que bacana. A tua família está lá? Sim, família de origem ainda lá. E até a gente vai discutir um pouco por que eu estou hoje aqui falando um pouco de cannabis, porque tem essa correlação dessa ligação familiar. Já trabalhei em alguns hospitais aqui, trabalhei muito em gestão em saúde também, trabalhei na área acadêmica e hoje eu estou como médico no Hospital de Clínicas, faço a parte médica no Hospital de Clínicas, na área de saúde mais ocupacional e gestão de pessoas, né, de prevenção dos funcionários do Hospital de Clínicas. E também agora com esse desafio do Eco Medical Center em relação à medicina preventiva e, né, as questões que envolvem também a medicina canabinoide. Então vamos começar aqui pela medicina canabinoide, a cannabis. Como é que você entrou nesse mundo aí? Conta para nós um pouco. Então, eu sempre fui um pouco curioso, né? Assim, pensando gostei sempre de inovações na medicina, mas até quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando assim, qual a conexão que eu já tive com a cannabis medicinal muito antes de estar me considerando hoje, né, não tem a questão de especialista em cannabis medicinal, porque ele é uma ferramenta terapêutica, assim como antibiótico, assim como analgésico, é uma ferramenta terapêutica. Mas eu já tive a curiosidade que eu trabalhei com indígenas durante um tempo. Interessante. Né? E nesse meu convívio com indígenas, eles sempre usam nas ritualísticas vários tipos de substâncias. Eu não sei se algum dia usaram a cannabis, né? Pelo menos se usaram, não sei se usaram. Tá. Mas nas ritualísticas deles, eles sempre usam substâncias, né, do uso comum. Fazem chás, fazem infusões, fazem, né, os rituais de pagelança, que a gente chama. E quando a gente começa a lidar com essas comunidades não tradicionais, né, que a gente coloca, na verdade são as mais tradicionais que nós, né, nós somos ainda os invasores aqui, a gente começa a abrir também, né, a mente para outras possibilidades terapêuticas. Então eu sempre fui curioso, né, de observar as possibilidades terapêuticas não convencionais. Você consegue, assim, uma timeline, assim, definir mais ou menos quando que foi isso, que ano? Faz muito tempo? Que eu tive conexão com as comunidades indígenas e quilombolas, isso foi em 2009, 2010. 2009 que começou a tua jornada nesse sentido de entender um pouquinho o uso dessas substâncias. Na verdade, não necessariamente o uso de substâncias, mas estar fora da medicina tradicional. Né? Quando você começa a conviver com outras comunidades, você vê que assim, elas conseguem... Tratamentos alternativos, posso chamar assim? Isso. Né? Ou hoje a gente tem o que a gente chama de terapias complementares. Terapias complementares. Talvez seja mais adequado mesmo. E mesmo dentro da graduação, né, hoje, vamos supor, a acupuntura é uma especialidade médica. Sim, reconhecida já. Reconhecida. No entanto, né, se teve alguma evolução agora, não sei, mas a gente não consegue saber quais são os canais de energia que a acupuntura determina, mas a gente sabe os efeitos terapêuticos que tem.
A gente não consegue mensurar por até a falta de tecnologia. Nossa, né? Mas existe um resultado. existe um resultado. Validado, né? Validado não é eu acho que melhora, não, melhora. não, né? e não autossugestionável, porque eu sempre coloco, olha, eu não me considero uma pessoa autossugestionável. Já fui paciente de acupuntura e já sei o quão bem me fez. Né? E o quanto também eu indico para pacientes e o quanto ele entra com uma terapia, né, complementar e que realmente tem, né, os efeitos muito benéficos e sem muitas vezes efeitos colaterais que um medicamento convencional vai ter. Mas assim, de forma medicinal, Uhum. a cannabis entrou na tua vida, você entrou na vida dela quando? Eu quero fazer uma provocação. Opa. Desculpa interromper. Não. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Vitor, né? Porque é um tema que o Eco Medical Center se aprofundou demais, né? Então, até quando fomos procurados pelo pessoal, existia aquela coisa, esse negócio é um negócio interessante, o tratamento dá resolutividade. Então, a gente estudou de forma superficial. Quando fomos procurados por eles, através de uma conexão entre amigos, falou, cara, agora a gente vai ter que estudar esse negócio, porque é um tema polêmico. E a ideia aqui é trazer esses temas polêmicos para a gente desmistificar. E aí eu tive um evento que teve aqui muito bacana, enfim, sobre canabidiol, tratamento, indústria farmacêutica agora olhando para isso, investidores e pessoal também que faz uso medicinal. E aí, nesse evento, o Dr. Vitor dividiu a história dele. Então, é uma história que eu sei que toca um pouco ele, mas Sim. me tocou demais. Eu chorei naquele dia de emoção, mas é engraçado, não é uma emoção ruim, é uma emoção maravilhosa de ver o tanto que esse negócio, no caso pessoal da vida dele, enfim, ele vai contar, teve uma... Eu acho que ali foi o momento, né, que você teve esse contato, falar, cara, esse negócio realmente temos que cuidar e olhar, porque funciona. Na verdade, o que acontece é... Eu tenho minha mãe, que já tem um quadro demencial há mais de 10 anos, e junto com esse quadro demencial ela tem alguns problemas osteoarticulares, com dores realmente muito significativas, principalmente com um quadro de uma neuralgia pós-herpética. A herpes zoster normalmente tem uma infecção, né, que pode dar meses, sequelas. né, às vezes a dor, né? E são dores realmente muito significativas. Né? E eu já tinha usado vários tipos de terapia, eu te falei da questão de acupuntura, mas vários medicamentos fortes, opioides, tudo. E aí fui falar com um amigo meu, que é neurocirurgião, e conversando com ele, a Milton, e até mandar um abraço para o Hamilton, que ele estou hoje aqui, Hamilton. né, Bacana. por conta dele, ele é um dos maiores prescritores de cannabis medicinal no país. Certo. E aí eu conversando com o Hamilton, vou fazer um procedimento que a gente chama de risotomia, que é uma seção do nervo para diminuir, né, cessar a dor. Aí ele colocou para mim, Vitor, eu estou trabalhando já há um tempo com a cannabis medicinal, né, sou especialista em dor também, e vi o potencial terapêutico da cannabis. Você quer tentar? Aí eu disse, olha, confio muito em você, né, me passou os pontos positivos e negativos. Sim, dos pontos negativos eu vi que pode dizer quase nenhum. Vamos tentar, no mínimo, né, vamos tentar. E foi muito interessante por dois aspectos. O primeiro aspecto que a gente pensou, principalmente nas questões da dor, né? Ela realmente diminuiu, né, a dor. Hoje eu uso metade dos medicamentos que eu usava com ela há 2 anos atrás. Então tive uma melhora muito significativa nas questões da dor. Mas as questões motoras, que ela já tinha muita atrofia pela questão da demência, e até alguns pontos cognitivos, né, de pensamento, de interação, ela melhorou de uma maneira muito significativa. E aí, quando eu vi essa melhora, assim, nossa, tem alguma coisa além disso. E aí eu comecei a estudar e comecei a ver as possibilidades terapêuticas, e aí comecei a me aprofundar e me apaixonei pelo tema, e hoje trabalho... Isso já faz quanto tempo? Vai completar 2 anos agora. 2 anos. E agora, e assim, né, só que eu também coloco para as pessoas, o mundo da cannabis medicinal, e assim como de qualquer outra terapêutica, né, vamos colocar as terapêuticas até as convencionais, ela é pessoa dependente, ou seja, cada pessoa vai responder de uma determinada maneira. Né? Então, nós estamos nós 3 aqui, se a gente tiver o mesmo problema e o uso de um antibiótico, que, né, o que é o mais comum, vai responder diferente. Então, a questão da cannabis também ela é muito individualizada, é uma questão muito particular. Né? Então, vão ter pacientes que não têm uma resposta tão significativa. Eu tive essa sorte, né? Eu vou até falar, olha, sorte de alguma maneira que realmente fez eu ter a curiosidade e hoje estar debatendo com um assunto que ainda é muito polêmico,
né? Temos polêmicas muito significativas, mas ao mesmo tempo me sinto seguro, depois de 20 anos de formado, de ter tido uma experiência sólida do ponto de vista clínico, terapêutico, convencional, de poder dizer, olha, o convencional funciona, mas eu posso também ter outros universos de arsenais terapêuticos além do convencional. É uma evolução natural da medicina, né? Dos tratamentos, tudo. Que bacana. Falando ainda um pouquinho mais da cannabis. Hoje Certo. qualquer profissional pode prescrever a cannabis. Como é que está essa questão da... Eu sei que já está regulamentado pela Anvisa, está Sim, aprovado, mas sim. qualquer médico pode? É receituário branco? Como é que é? Então, nós temos os médicos, de uma forma geral, eles têm a liberalidade da Tá. prescrição, né? E aí a gente tem... Precisa de algum receituário especial? Então, o receituário normalmente eu posso ter, né? Se eu for na farmácia, normalmente aí eu vou ter o receituário especial. Agora, se for uma questão de importação, o receituário comum, né? Que daí eu Entendi. tenho as liberações de importação. E aí tem alguns trâmites burocráticos, na questão de liberação da Anvisa, você faz todo um cadastro, você fica, o medicamento ele é personalizado para você. Ah, ele é personalizado. Ele é personalizado, a questão, a gente tem um controle, né, com uma substância, né, que tem um potencial psicotrópico, então é uma substância que não posso pedir para o meu vizinho, né? Não, o medicamento ele é prescrito e tem um controle até da própria Anvisa em relação com o médico que prescreve, com o paciente e qual a indicação, né? Então, é uma legislação que está totalmente, sempre em evolução. Hoje em dia, a gente tem uma liberalidade para os médicos e odontólogos. Tá, isso que eu queria saber. Mas aí tem todo um movimento dos profissionais também de medicina veterinária, porque tem uma aplicação veterinária muito significativa. Que né? bacana. Na verdade, até a aplicação é mais abrangente na área veterinária até do que na área médica. Porque o sistema, que a gente pode depois conversar um pouco melhor, que é o sistema endocannabinoide, que é um sistema nosso próprio, é inerente nos seres vivos, tanto, né, a nós em si, como os animais também, de uma forma geral. Posso chamar de Vitor? Claro. Por favor. Vitor, explica para o nosso ouvinte, que não são só médicos, tem pessoas de diferente entendimento, atividade econômica, profissional. Qual é o princípio ativo da cannabis? Sabe como que age? Como que o nosso organismo responde? Perfeito. Eu acho que antes até de falar do princípio ativo, César, é importante a gente saber, assim, nós temos povos, principalmente os asiáticos, que usam a cannabis há mais de 4, 5 mil anos. Nós temos relatos disso. Do ponto de vista medicinal. Medicinal. Né? E ritualístico, Tá. né? Tem correlações ritualísticas até, de algumas correlações bíblicas até, de que possivelmente a planta era não, por exemplo, essa cannabis que a gente usa hoje, mas um derivado dela, né, de 2, 3 mil anos atrás. Tá. E é interessante porque nós temos o nosso sistema endocannabinoide. Esse sistema ele foi descoberto, né, nos últimos 40 anos, então até é interessante que, assim, qual que são as grandes controvérsias? Primeiro, porque nós, né, médicos dos últimos 20 anos de formado, a gente não tem no nosso livro de fisiologia ou bioquímica, a gente não tem nada falando sobre isso. Nada. Né? Eu sou dessa época. E até os mais novos ainda não têm. E eu Entendi. trabalho com algumas questões referentes até à educação médica, antes da questão da cannabis, e vejo que é uma evolução que nós temos que ter referente a o que a gente aprende já desde a nossa graduação médica, né, ou de graduação de saúde de uma forma geral. Que esse sistema ainda tem uma evolução do ponto de vista de saber como que é toda a complexidade dele dentro do organismo. E esse sistema endocannabinoide, para ficar um pouco até mais didático, é como se a gente fabricasse a nossa própria maconha interna. Tá? Ou seja, não, como assim? Nós temos um sistema canabinoide e nós temos... Esse sistema canabinoide ele tem duas substâncias principais, a anandamida e a 2-AG. Essas duas substâncias elas fazem o que a gente chama de uma regulação da nossa homeostase, ou do nosso equilíbrio. Tá? E ela faz uma interação com todos os outros sistemas. Então, ela tem uma interação muito significativa com o sistema nervoso, mas também uma relação com o sistema circulatório, com o sistema endócrino. Então, com todos os sistemas, eu tenho uma interação com o sistema endocannabinoide. Então, assim, para o leigo entender, eu vou tentar passar. Nós temos um equilíbrio no nosso organismo e
esses produtos que tem na cannabis medicinais, vamos chamar assim, Aham. né? Sim. Eles são um gatilho para que a gente faça uma ativação do nosso sistema Canabinoide. endocannabinoide. Na verdade, E ative ele o tem equilíbrio. ele tem uma similaridade com a nossa substância que nós mesmos produzimos. Essas são hormônios, enfim. Eles são proteínas em si, né, que agem, né, em receptores específicos. Né? E aí essas enzimas, proteínas, elas fazem, né, a conjunção maior do nosso equilíbrio. E quando eu falo homeostase, o que seria a homeostase? O nosso equilíbrio interno e fazendo com que a gente tenha também o nosso equilíbrio com o mundo exterior, com as pessoas que a gente, né, interage com o meio ambiente. Então, é um sistema onde ele é um sistema, a gente colocaria como primitivo, ou seja, a gente tem desde quando nós éramos homens das cavernas esse sistema. Né? E que a gente evoluiu conosco, né, no decorrer de milhares de anos. Então, mas a gente descobriu isso nos últimos 40 anos. Então, Pergunta aqui do português do leigo. Então, como a gente produz testosterona, enfim, a gente produz essas duas substâncias. Isso. E o uso medicinal do canabidiol, ele ativa a produção desse sistema ou ele, entre aspas, ele equilibra uma questão de uma deficiência que a gente pode ter de acordo com momentos que a gente vai ter de excesso de estresse ou de alguma outra doença que possa estar afetando o equilíbrio desse sistema. Então, é interessante a gente... Por isso que, muitas vezes, dependendo do tipo de desequilíbrio que o organismo tem, é aquilo, gente, não existe milagre. Né? A gente vai usar a ciência, a gente vai usar a medicina e, de repente, as substâncias derivadas da cannabis medicinal não vão ser tão efetivas para um determinado organismo, porque muitas vezes ele está com uma desregulação tão grande que, né, não tem nada que você vai conseguir regular. Então, por isso que tem essa questão muito individualizada. E do uso como uma terapia complementar, né? Isso. A gente tem um uso como terapia complementar. Além disso, a gente tem pelo menos para o que a gente chama de algumas epilepsias refratárias, que são muitas vezes mais condizentes na área infantil, que são de difícil controle, e aí não é nem complementar, ela entra como uma terapia realmente como de primeira linha. E tem os relatos e as questões científicas de maior grau científico, que eu chamaria, são para esse tipo de indicação. Mas a gente tem um leque de hoje, a gente pode colocar que tem mais de 30, 40 doenças sendo pesquisadas de como que, né, o uso complementar da terapia com cannabis medicinal pode, né, ser benéfico. Uma coisa interessante também é que a planta cannabis em si ela é muito versátil, né, do ponto de vista de substâncias. Então, as substâncias mais comuns que nós temos e que é mais, né, tem uma maior publicidade, normalmente é o canabidiol, né, e o THC. Né? O canabidiol ele entra como a principal componente, e o THC ele que tem a questão da controvérsia por ser o principal elemento que tem as questões alucinógenas. Né? Mas eu tenho várias outras substâncias. Eu tenho hoje o canabigerol, eu tenho o CBN, eu tenho inúmeras outras substâncias que são canabinoides e que também têm ações terapêuticas. Mas os estudos ainda são muito incipientes. Essas outras substâncias também saem dessa mesma planta ou são outras plantas que produzem? Não. Da mesma planta eu tenho vários componentes canabinoides e que têm efeito terapêutico. Por isso até que é interessante, né, muitas vezes eu tenho o canabidiol de uma forma isolada, né, como um fármaco. E muitas vezes ele não tem um efeito tão adequado como a gente gostaria quando eu uso um óleo que a gente chama que é um óleo full spectrum. O que seria um óleo full spectrum? Que é o óleo feito da planta de uma forma geral e extraído os canabinoides de uma forma pura, sem interferência. E eu não faço isolamento dos elementos. Então, eu vou ter, né, graus de concentração de determinadas substâncias e a interação dele com o organismo é muito melhor. É interessante porque o princípio é o mesmo do que quando você, agora entrando para as questões de medicina preventiva de uma forma geral, é melhor você ter uma boa alimentação e você consumir a quantidade de vitamina C através de frutas e verduras ou você comprar um composto de vitamina C. Né? A absorção do que você consome in natura sempre vai ser muito melhor do que você pegar um processo, né, que virou manipulado e que virou um fármaco. Entendi.
Então, isso também é muito interessante a gente observar, né, normalmente a resposta que a gente vai ter do óleo, que a gente chamaria do full spectrum, do que eu pegar apenas o composto, apenas a molécula do canabidiol e colocar como terapêutica. Vitor, você consegue nomear, vamos dizer assim, dar um nome para algumas doenças mais comuns que podem ser tratadas hoje? Certo. Hoje a gente tem um ponto, acho que eu até coloquei já aqui anteriormente, foi meu ponto pessoal, que são síndromes que são dolorosas, né? Então no tratamento complementar da dor, a dor crônica. Dor crônica. Tá. Né? Os pacientes hoje com síndromes neurológicas como sintomas que a gente chamaria de sintomas psicóticos, ou seja, pacientes com demência muitas vezes vão ter um grau de agressividade, vão ter um grau de agitação. Então, esses sintomas psicóticos da demência, a gente muitas vezes consegue ter um bom controle. E eu estou fazendo só esse destaque que muitas vezes as pessoas confundem. Não, eu estou tratando a demência. Não, não é um tratamento para a demência, mas para os sintomas que a pessoa muitas vezes tem em decorrência da demência. Pacientes com outras síndromes neurológicas como Parkinson também, então tem alguns sintomas do Parkinson que pode ser utilizado para melhoria de alguns sintomas em si. Eu não tenho experiência grande, eu acompanho, mas até o Hamilton hoje, que a gente até ficou sócio, e ainda ele atende em Santa Catarina, mas eu também ajudo ele em Santa Catarina, tem uma experiência grande com pacientes autistas. Então tem hoje, né, e até algumas questões da mídia, tu tem alguns, né, algumas pessoas da mídia que até têm filhos que têm autismo e que usam o canabidiol. As questões de epilepsias refratárias, né, as epilepsias de difícil controle. Mas eu tenho algumas questões que envolvem tanto qualidade de vida como diminuição de ansiedade, alguns pontos de depressão. Eu tenho alguns estudos interessantes em doenças da pele, né, que tem algum componente muitas vezes autoimune, então uma melhoria em algumas questões dermatológicas. Tem alguns relatos e alguns estudos nas questões referentes a glaucoma, né, que envolve as questões de depressão intraocular, tudo. Então tem alguns elementos de estudos bem interessantes, né, e que tem alguns usos que a gente chamaria off-label. Assim, é um uso não prescrito em si, mas que alguns colegas utilizam e tem um bom resultado. Né. Um outro ponto curioso para algumas síndromes gastrointestinais, síndrome de cólon irritável, também tem alguns usos interessantes. Muitos atletas de alta performance utilizam hoje para ter uma recuperação melhor, porque ele tem um componente anti-inflamatório muito significativo da cannabis. Então, como eu tenho um estresse muito grande com atleta de alta performance, eu tenho uma recuperação mais rápida, né, das minhas lesões, e ao mesmo tempo também consigo diminuir as questões referentes à dor. Tem um uso bem interessante que ainda não está aqui no Brasil, que é uma das questões que eu coloco que a gente vai poder utilizar, que parece que a gente não é um país de paz, né, que não sofre guerra, e aí eu tenho até familiares que moram em Israel. Em Israel eles distribuem para síndrome pós-traumática, principalmente as questões de síndrome de guerra. Mas, no entanto, se a gente for pensar que as nossas forças policiais elas não precisam estar em guerra, né, diretamente. Tensão constante. Tem tensão constante. Então, trauma, né, a questão do trauma, estresse pós-traumático é uma síndrome em si, que não precisa estar na guerra para você ter, e que tem alguns componentes interessantes também. E um outro ponto que eu acho que é muito interessante são pessoas que são com adição de drogas, né, de alto impacto, como a cocaína ou heroína, e que são realmente, né, drogaditos de uma maneira muito acentuada, e que eu posso diminuir também essa compulsão com o uso, né, controlado da questão as abstinências. Isso. Essa é uma pergunta muito interessante, agora me surgiu, e até um pouco de um tema polêmico aqui, que, hoje assim, qual que é a diferença, para quem está ouvindo a gente, leigo, entre o uso medicinal e recreativo? Né? Qual que é a diferença? Porque essa é a grande polêmica da história. Uhum. E por que você entende que tem tanto preconceito ainda com essa medicina, com esse tipo de tratamento? Então, como eu falei, no começo eu falei que eu sou curioso, né? Eu fui procurar entender e os debates
com as questões do uso recreativo ou não de drogas de uma forma geral, né? E uma coisa que eu sempre colocava como uma polêmica, assim, olha, por que eu tenho uma restrição grande para algumas drogas e o álcool é liberado? Né? Se a gente for pensar do ponto de vista social, né? E aí tem alguns livros interessantes. Tem um livro que eu coloquei como polêmico, né, de como que foi todo o controle de drogas nos Estados Unidos e como isso se espalhou na década de 30, né, de 1930. E aí teve todo... Pode dividir com a gente qual que é esse livro? O nome do livro é Fumo de Negro, o nome do livro. É interessante porque ele fez uma analogia de como que foi feito, teve toda uma questão social de algumas drogas que foram colocadas como não adequadas na sociedade brasileira naquela época. E tinha um médico que era qual é o nome do médico? Alguma coisa, esqueci o primeiro nome dele, mas alguma coisa Dória, tá? Sem nenhuma apologia política ao Dória. Mas era alguma coisa Dória, esse médico, e que tinha toda uma questão dos estudos dele colocando os malefícios da maconha recreativa, porque na época era até interessante. Eu já tive até, para cannabis em si, não necessariamente a cannabis sativa, que seria a cannabis mais utilizada para medicamentos, mas eu já tive empresas públicas que plantavam cannabis no Brasil. Porque o que acontece? A cannabis ele era uma planta, como eu falei, uma planta muito versátil. Eu tinha para as questões de cordas, de navios, fabricação de velas. Então eu tinha uma empresa estatal que plantava e fazia o beneficiamento da cannabis. E hoje tem uma polêmica em si para ter novamente a questão da cannabis, não só no uso medicinal, mas no uso industrial e fabricação de roupa, né? As questões hoje todo de impacto ambiental, ecologia. Então tem todo um fomento hoje para ressurgir algo que já tinha há mais de 100 anos. Né? E por uma questão, né, alinhada com todas as questões de políticas antidrogas, foi elegido alguns álcool e tabaco pode, e o restante fica à mercê. E é isso, a gente teve todo o impacto na maconha em si, né? E, obrigatoriamente, né, paralelo à maconha, né, a cannabis, a planta cannabis, também ficou marginalizada. Então, isso, historicamente, a gente ficou atrasado mais de um século. Né? Então, eu diria assim, que são coisas completamente diferentes, o uso medicinal do uso recreativo. Sim, sim. A gente coloca os impactos sempre do uso recreativo de qualquer droga. Né? Então, a gente fala, gente, você faz apologia ao uso recreativo? Não. Mas a gente quer, pelo menos, o uso adequado medicinal. Ciência, A gente né? poderia estar falando aqui de uísque agora. Né? Se a gente descobrir que o uísque tem um potencial terapêutico para alguma coisa, vamos falar, por que não? Né? O que a gente não pode é criar tabus, né, que façam, porque senão a gente não pode falar disso. Discuta o tema. Então, muito bacana. Você estava falando aqui e me recordou aqui várias situações que eu entendo que são tabus hoje, mas na área de saúde a gente nunca explorou, até como médico, né? Que é essa questão da cannabis, que como tem indicação, né? Sim. Se você parar para pensar, os distúrbios, até motores, como você colocou, da demência, cognitivos, de insônia, de pensamento, tudo, se a gente conseguir utilizar de uma forma medicinal, sensacional. E fitoterápico, né? E eu acho que o que é interessante, que eu acho que nos dá uma retaguarda, eu sempre coloco, olha, a nossa medicina é uma medicina que a gente não pede hoje em dia nada para o restante do mundo. Não. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem alguns entraves, por uma questão até muito mais social do que técnica, porque eu já tenho estudos e já tenho liberalidades muito bem específicas. Estados Unidos, Canadá, Israel, vários países da Europa, e que daí eu vejo assim, olha, se nesses países onde eu já tenho um avanço, Regulação também. uma regulação, por que não aqui no Brasil? Né? Então, eu acho que eu tenho entraves muito mais sociais, né, do que técnicos científicos. Empresas listadas na bolsa, inclusive, né? Sim, sim. Que trabalham com isso, né? Sim. E são extremamente procuradas aí. Sim. Tem Ou seja, é uma realidade. E a indústria farmacêutica também, ela se voltou já nos últimos 10 anos, assim, então elas têm pesquisas específicas
E que ela também, ela tá assim, eu sempre falo, olha, ela tá guardando uma caixinha, esperando o momento certo para fazer algo Ah, um não tenha pouco, dúvida. né, mais estratégico do ponto de vista econômico. Porque qual que é a outra grande polêmica, né? Eu não trabalho normalmente, eu tenho hoje as associações que fazem, né, o medicamento, o cannabis. Tem associações muito boas, tem a associação no Rio de Janeiro, tem uma associação em Santa Catarina, associação também no Nordeste, que fazem o óleo em si. Mas eu sempre falo, olha, as associações, por melhor que elas sejam, muitas vezes a questão técnica e qualidade, eu tenho alguns elementos que muitas vezes não ficam tão tranquilos assim da gente controlar. Mas eu coloco, dependendo da situação socioeconômica e do que eu quero com aquele paciente, eu utilizo também das associações. E aí a gente vê o poder das associações fazendo com que eu barre a questão da indústria farmacêutica, porque se eu tenho um medicamento onde eu tenho uma associação que ela fabrica até de uma maneira artesanal, por que eu vou comprar na farmácia? Então eu tenho todo um interesse econômico com isso. E até pela substituição de alguns medicamentos que são Sim. extremamente lucrativos para, não Sim. vamos entrar em polêmica aqui, Sim. mas para as indústrias, né? Sim. Então eu acho que também a cannabis medicinal ela entra como um contraponto de discussão. Olha, Exato. será que o que a gente utiliza, né, de uma maneira corriqueira de várias outras questões estão tão bem fundamentadas assim? O quanto Perfeito. que a gente tem que ter crítica? Uma coisa que eu acho que é interessante assim no Eco, quando a gente começou o namoro lá atrás de vir para o Eco, e a preocupação que a gente tinha era, Dr. João, que você conhece melhor que eu, né? Então, falou em saúde, nós temos que falar em ciência, temos que falar em estatística, temos que falar em estudo, temos que falar em resolutividade. E a gente tinha essa preocupação. Então, foi uma conversa longa, né? Aliás, obrigado aí pela confiança, Marcelo Velo, a Kathleen, todo mundo, Dr. Vitor agora. E eles ganharam uma concorrência, né? Uma licitação pública, um chamamento público no Take Par. E isso foi uma outra coisa que, no decorrer da conversa, nos deu uma confiança muito grande, né? Uma empresa pública, né? Que já demonstra interesse de saúde pública e que é um grande laboratório, um dos mais modernos do país. Parabéns ao Jorge Calado, presidente também. Que Parabéns e um abraço, nosso amigo. Fora da curva, ele é fora da curva. E como ele está debruçado nesse tema, né? E, então, isso assim, juntou a nossa questão de trazer uma solução para o paciente, ou um ambiente de acolhimento ou de esclarecimento, para o médico também, que quer conhecer um pouco mais sobre isso. Dá para essa população um serviço que tem essa questão científica por trás. Então, o Take Par mostrando todos os testes que eles vão fazer, acho que o Dr. Vitor pode falar um pouco mais, mas os testes, enfim. E aí isso cai numa pergunta, que é qual que é a comprovação científica hoje do uso da canabidiol e essa produção do medicamento, né? Como é que ele é extraído, de onde ele vem produzido, como são feitos os testes laboratórios que geram essa segurança da pureza e do tratamento? Sim. Então, boa a tua pergunta, porque realmente o Paraná está sendo muito inovador com esse chamamento que ele fez e das questões de entender o mercado da cannabis medicinal. Nós, como temos algumas questões de legislação, nas questões de produção, né, e uma produção de uma escala mais industrial do ponto de vista de fabricação do medicamento, a Tecpar ela tem também essa conjunção junto com a produtora uruguaia da cannabis medicinal, né, que é a PUCMed. Então, a partir disso, a gente vê o quanto que a seriedade da Tecpar em relação à confiabilidade, porque o Uruguai já tem uma legislação muito mais avançada que a nossa. O Uruguai está há 10 anos avançado em relação à cannabis medicinal do que nós. E aí o centro da Tecpar, a proposta é que seja um centro de inovação e tecnologia para a qualidade dos medicamentos à base da cannabis medicinal. Então, acho que isso é um salto gigantesco do ponto de vista científico e de acesso, né? Porque a gente tem que sempre discutir acesso, porque ainda é uma terapia, não posso colocar como totalmente elitizada, mas é uma terapia que o acesso ainda é muito limitado, né? O conhecimento público, de uma forma geral, né? Eu posso colocar, olha, eu me considero uma pessoa que eu estou sempre, né, querendo saber de inovações, tudo. Faz 2 anos que eu posso dizer, olha, que eu comecei a conhecer a cannabis medicinal, né? Então, a gente colocando isso em uma larga escala,
com certeza a gente não vai ter mais do que 10% da população que tem algum conhecimento, né, mais adequado. Não tem hoje nem 2% dos médicos que prescrevem cannabis medicinal no país. Também para não esquecer aqui de agradecer, né? A gente recebeu, doutor César, uma comitiva do governo uruguaio. Tivemos a presença do embaixador do Uruguai, que fica em São Paulo, se destacou, veio aqui a Curitiba. Os representantes do governo de Florida também, né? Que é um condado lá, uma cidade do Uruguai. Então, o nível de seriedade que está por trás do negócio é uma coisa que me chamou muito a atenção. Que bacana. Eu agradecer a confiança pelo pessoal do Uruguai que esteve aqui também. Foi muito rico. Aqueles dias foram muito ricos aí de discussão. E aí a gente pode falar do tema da barreira, né? Porque, veja, produz no Uruguai, vê se eu estou errado agora, e não consegue trazer ainda do Uruguai. Então, essa aproximação via Tecpar, governador Ratinho também, que tem uma visão, né, desenvolvimentista para frente, moderna, junto com o governo uruguai, tentar caminhar para meios jurídicos legais para que possa acelerar esse processo. Até o custo logístico hoje para poder baixar e dar acesso ao medicamento hoje, a gente está aqui do lado no Uruguai. E a estrutura que esses meninos da PUC-Med têm lá, eu fui lá visitar não também. pude ainda, mas esse ano eu falei que eu vou. E é realmente incrível, César. Assim. Imagina. A gente começa lá no agro, né? Começa a brincadeira lá no agro. Mas é muito bacana que a Tecpar está envolvida nisso, né? Porque é uma instituição séria, né? E eles conseguem validar isso da segurança. E aí a ideia da Tecpar é ter toda a parte de avaliação da confiabilidade do produto. E isso eu acho que é realmente um divisor de águas muito interessante. Patrick, a produção já me acionou o tempo aí. Mais alguma pergunta para o nosso colega? Eu tenho uma última pergunta, acho que para encerrar. Vamos lá. Hoje, uso medicinal e uso recreativo. Pegou um vidrinho de canabidiol, virou. Como é a comparação disso com o uso recreativo? Porque eu já tive perguntas que eu via, mas aí, se eu tomar um vidro daquele inteiro, eu vou ficar alucinado e tal? Então, na verdade, a gente usa os derivados medicamentosos da cannabis medicinal de acordo com o percentual, né, do que a gente utiliza. Normalmente, até por legislação, o que a gente tem liberado mais aqui é um percentual muito baixo do THC. Né? Então, para quem está entusiasmado, olha, eu vou no médico e vou querer, porque na verdade meu uso não é nem o medicinal, que é recreativo. Ou com medo de tomar e achar que vai ficar... Então tem esses dois pontos. Primeiro, que a concentração do THC é uma concentração muito baixa, por legislação a gente usa menos de 0,3%, então é uma quantidade muito ínfima. Mas eu posso pegar algumas outras concentrações maiores do THC, que o THC que é a substância que realmente tem esse ponto, né, mais alucinógeno em si. Mas, na verdade, a gente não consegue fazer esse tipo de comparação. Eu vou estar utilizando esse produto para fim recreativo. Não vai ter efeito recreativo. Não é a mesma coisa. Não vai ter a mesma coisa. Penso, então, quem está com medo de vou usar esse medicamento, vou ficar alucinado, porque não, o filho da vizinha está fumando, não tem nada disso. Não. Perfeito. Excelente. Aqui, bom. só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, uma coisa é o uso recreativo, outra coisa é o uso medicinal. E nós estamos falando aqui da cannabis medicinal. Sim. Não é isso? É isso aí. E até a forma de ingesta, né, normalmente é o óleo, né, o uso oral, sublingual, como eu falei, pomada, né, e eu posso até ter o uso que a gente chamaria de vaporizado, que não seria por fumo vaporizado, para alguns elementos então importantes que vamos supor, olha, eu tenho um paciente que é um paciente oncológico, que está com uma crise de dor muito significativa, eu posso usar o uso vaporizado porque eu vou ter uma absorção mais rápida e eu vou ter aí essa absorção mais rápida, consequentemente o efeito mais rápido também para diminuir a condição de dor, com certeza. Mas são casos muito bem especificados e muito bem diagnosticados e com uma pontualidade específica para o caso. Excelente. Doutor Vitor, sensacional. Acho que esclareceu as minhas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes. Tenho certeza disso. Que bom. Seja muito bem-vindo para novos episódios. Né? Eu acho que é um assunto extremamente importante, delicado, polêmico, né? Mas quanto mais a gente esclarecer a população, melhor vai ser, né? Com certeza. Obrigado pelo espaço. Gostaria aqui, então, você é de casa agora, tá? Patrick, muito obrigado. Muito obrigado. A tua presença sempre contribui muito, até porque o Patrick tem uma visão, sempre digo, das três pontas, do cliente, do paciente,
da instituição, que é o ecomédico, e também a visão do outro lado, aqui da parte administrativa, que ele faz toda essa gestão do estabelecimento, que hoje o Dr. Vitor atende hoje no eco? Como é que está? Sim, Ah, é? hoje pelo menos uma vez na semana, 1 ou 2 vezes na semana estou atendendo Dentro de uma área que é um setor de medicina preventiva. Isso. Fica no segundo andar. Obrigado, Fazer o sensacional. jabá, né? Isso aí. É importante isso. Então, você que tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, de repente, até uma possibilidade com uma terapia complementar, ou até, né, como foi muito bem colocado o Dr. Vitor, é só procurar no Ecomédico Center, segundo andar. Não é isso? Segundo andar. Estamos encerrando o 55º episódio do Sermed Podcast. Obrigado pelo teu tempo. Não deixem de conferir aí os episódios anteriores. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Vitor, seu tempo, Patrick Gil e a todo o pessoal do Ecomédico Center. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado.